Saudações, pessoal. Estamos começando mais uma conversa aqui do Observatório Social de Brasília com candidatos à Câmara dos Deputados e à Câmara Legislativa sobre participação social, controle social, transparência e outros temas que são muito importantes para garantir uma gestão pública de qualidade. Nós estamos aqui com o Paulo Roque, que é candidato à Câmara dos Deputados, e o Adriano Marrocos, que é candidato à Câmara Legislativa. Eu já quero propor logo de início uma pergunta dupla, né? Nós tivemos uma experiência recente aqui no DF de um projeto de lei de iniciativa popular, que é o Câmara Mais Barata, que traz algumas medidas de economia e de transparência para a Câmara Legislativa. Eu queria saber de vocês qual é a opinião de vocês sobre esse projeto em específico, mas, além disso, sobre a questão da própria iniciativa popular, ou seja, da possibilidade dos cidadãos se organizarem para apresentar um projeto e que será discutido dentro do legislativo, seja o legislativo distrital, seja o legislativo federal. Vamos começar pelo Paulo. Inicialmente, muito obrigado pela oportunidade. Eu sei do trabalho do Observatório e é um trabalho da sociedade civil que visa dar mais elementos à cidadania, com informações, com análise, e isso é muito importante para o exercício da cidadania. Eu quero dizer a vocês o seguinte, uma das maiores frustrações minhas, e eu falo isso em vários lugares, é o que a Câmara Legislativa fez com esse belíssimo projeto do Câmara Mais Barata. Um projeto que eu assinei, eu ajudei a colher assinaturas, estimulei a coleta de assinaturas. No dia da solenidade lá, que estava o Joey Vale, ainda era presidente, em dezembro de 2018, eu estava lá. E fiz um apelo pessoal ao Joey. Você está aqui na última, praticamente já terminando o mandato, mas deixa muito bem encaminhado para que não haja nenhum problema de retrocesso num projeto tão importante desse. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. E a Câmara Legislativa, em vez de reduzir os gastos, só faz aumentar os gastos. A sociedade civil disse através do projeto: nós não entendemos por que uma Câmara Legislativa, com 24 deputados, gasta essa montanha de dinheiro, proporcionalmente uma das maiores do Brasil, os maiores gastos por deputado do Brasil. Só que, se você for ver, em 2012 a Câmara Legislativa gastava 300 milhões de reais no orçamento dela. Agora está em 600 milhões de reais. Ela dobrou as despesas em 10 anos. Quando você teve recessão no meio do caminho, você teve pandemia no meio do caminho. E o seguinte, eu quero ser muito franco. A Câmara Legislativa precisa mudar esse proceder dela de uma forma muito sincera com a opinião pública. Só para terminar. Não concordo com gabinetes inchados. Vocês provaram que com metade do orçamento no Câmara Mais Barata ela conseguiria funcionar. E criou uma regra de transição. Não foi uma coisa da noite para o dia, mas teria que ter esse comprometimento. O que a gente vê? A Câmara Legislativa está gastando muito mais. Gabinetes inchados de assessores. Para que ter um quadro concursado da Câmara? Por que não usa o quadro de concursados, que são pessoas de alto skill, de altas habilidades? Não. Na maioria das vezes tem exceções. Os gabinetes funcionam com o nosso dinheiro para sustentar cabos eleitorais durante 4 anos do mandato. Eles estão ali fazendo campanha visando a reeleição. Assim tem sido. Mas não está só lá mais, porque o deputado passa a controlar hoje as administrações regionais. Para dar apoio ao governador, eles precisam das administrações regionais. E quando vão para as administrações regionais, que são importantes na conexão da região administrativa com o poder do GDF, está lá na mão do deputado, que recebe praticamente de porteira fechada. Ele indica todos os seus funcionários praticamente. Fica lá 1 ou 2 concursados para fazer o que o deputado quer, para trabalhar para a reeleição do deputado. Então, a Câmara Legislativa, quer dizer, não está colaborando nada com a redução, com a qualidade dos gastos públicos no DF. Não está fazendo a sua parte que a sociedade deseja. Bom, inicialmente agradecer também o convite, lembrar que nós somos fundadores também do Observatório Social, então acompanhamos e participamos desse contexto de luta pela gestão pública no sentido da transparência e controle social há anos.
Incentivamos, inclusive, criação de núcleos específicos nas universidades, nos cursos de ciências contábeis, para que pudessem acompanhar a execução orçamentária. E, nesse particular, o projeto realmente, como o Paulo lembrou, do processo legislativo, ele acabou paralisado e teve essa perda de espaço político. No entanto, é importante lembrar que a atividade legislativa, não só na Câmara Legislativa quanto na Câmara dos Deputados, requer uma estrutura. E eu não faço campanha contra os nomeados, porque às vezes nós encontramos servidores menos engajados na atividade legislativa da Câmara, e não só na Câmara Legislativa, como eu conheço também na Câmara dos Deputados e no Senado, do que os que são nomeados nos gabinetes, nos cargos de comissão. Então, às vezes você acha mais engajamento, mas a quantidade de pessoas realmente é muito grande. Então, nós conseguimos, numa casa legislativa, e esse é um compromisso que nós temos com o uso do recurso público, e na condição de contador mais ainda, porque a nossa vida são números, e o que esses números podem trazer de benefício, no caso do setor público, para as políticas públicas, é de que tenha realmente uma gestão mais séria dos recursos na Câmara Legislativa. Eu entendo, o Paulo lembrou bem, e os deputados federais, senadores também, Paulo, vêm atrás desses recursos de administração, secretarias, empresas públicas, porque eles também querem apoiar o governo na transferência de recursos da União para o Distrito Federal, para políticas públicas, e obviamente pedem um espaço, mas nós precisamos entender que a Câmara Legislativa pode dar um exemplo, e o exemplo é gerir melhor os recursos que ela recebe e reduzir o que for possível. Como o Paulo lembrou, havia uma regra de transição, é aplicar a regra e dar um futuro, uma expectativa melhor para as pessoas de que vamos fazer mais gastando menos. Deixa eu só puxar a segunda parte da pergunta, que foi a questão da própria iniciativa popular. E aí vou até acrescentar, a legislação federal e distrital prevê a iniciativa popular, e aqui no Distrito Federal, especificamente, a gente também tem a possibilidade da CPI popular. Então, eu queria que vocês comentassem rapidamente o que vocês acham desses mecanismos que permitem a população se organizar para exercer um papel que seria típico do parlamentar. Inclusive, essa é uma das críticas, né? Alguns parlamentares têm uma resistência dizendo que o nosso sistema é representativo. Então, isso seria uma espécie de invasão da competência do parlamentar. O que vocês pensam sobre esses instrumentos, da possibilidade de, como exceção, a população se organizar para apresentar esse projeto? Vou inverter agora e começar pelo Mauro. Os instrumentos são perfeitos à medida em que ele permite a participação da população. A questão da representatividade, os parlamentares obviamente se sentem acuados nesse momento, porque ele representa uma quantidade de votos, enfim, ele tem um público, né, que está ali afeito às suas propostas. No entanto, o que a gente observa é que nesse sistema de coalizão, de presidencialismo de coalizão, as pessoas mudam de opinião e remam em direções contrárias àquelas pelas quais eles foram eleitos. Então, o próprio eleitor sente que no período de 4 anos, aquele parlamentar se afastou das intenções dele. Então, é fundamental manter o instrumento, e eu entendo que, como está, e eu participei de uma tentativa na Câmara dos Deputados, a quantidade de apoio que se pede a um processo é muito grande. Então, nós precisaríamos realmente simplificar, reduzir, inclusive, a quantidade de assinaturas necessárias. Não que o parlamentar seja dispensado, mas é porque você tem a quantidade de assinaturas bem superior à quantidade de votos que ele teve. Então, nós poderíamos ter iniciativas muito inteligentes, bem construídas pela sociedade civil, com menos cidadãos assinando. Então, isso agilizaria esse processo. Então, eu apoio completamente. Eu acho que tem que ser mantido. O instrumento é perfeito. Eu vejo que o instrumento ele é um instrumento que busca a democracia representativa, é fato, mas você tem mecanismo, válvula sempre de ouvir a população. O Ficha Limpa surge de um projeto de iniciativa popular. E é uma lei que deu fortes contribuições aí ao nosso processo. É o que nós gostaríamos hoje? Não, mas já imaginou sem a Ficha Limpa? Né? Agora, o que chama a atenção no projeto de iniciativa popular foi o primeiro apresentado, e o descaso com que a Câmara Legislativa tratou esse processo. Foi literalmente, ela não queria enfrentar o tema. Ela não queria. Sofreu um arquivamento ali que os deputados não querem tratar desse tema.
mas a sociedade quer. Essa é a questão. Outro ponto importante. A CPI por iniciativa popular, né? A sociedade sente o clamor, a dor é do cidadão. E o parlamentar, eu defendo, seja na Câmara Legislativa, seja na Câmara Federal, tem que estar conectado com a dor do cidadão. Então ele leva lá. Por exemplo, nós tivemos um caos enorme aqui na pandemia. Secretário preso. Instalação de CPI pedida. Não, aí vem na última hora. Quer dizer, o apoio político, entre aspas, determina se aquilo é importante ou não para investigar. E a população, sim, ela tem que ter esse mecanismo. Quando a representação não faz aquilo que tem sintonia com a vontade da maioria, com a vontade popular, evidentemente que não é a vontade popular que vai determinar a direção do voto. Ele tem independência para determinar a direção do seu voto, mas isso é pressão legítima. Não quer dizer que o projeto de iniciativa popular tem que ser aprovado. Está dizendo que ele possa ser apresentado e tem toda a tramitação garantida, quer dizer, mas ele vem com carimbo da sociedade. Então, por isso que também essas CPIs por iniciativa popular são mecanismos super bem-vindos. Mas a Câmara Legislativa, eu quero te dizer que ela tem se afastado mesmo. Ela não está preocupada. Ela não tem se mostrado pela maioria dos seus membros. Tem exceções? Tem. Mas ela não tem se mostrado pela maioria dos seus membros interessada nesse processo. Bem, todo mundo, quando a gente fala em trabalho do parlamentar, todo mundo pensa imediatamente na questão da elaboração de leis, né? Mas a gente sabe que a competência do parlamentar vai além. Um dos papéis principais é o papel fiscalizatório, que tem tudo a ver com a nossa conversa aqui, né? É o papel do parlamentar acompanhar o que o executivo tem feito e fiscalizar não só a legalidade daqueles atos, mas o próprio mérito das políticas públicas, se elas estão sendo bem desenvolvidas, se elas estão dando resultados. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, dentro, né, dessa ideia das suas propostas e da sua maneira de ver como exercer esse cargo, caso eleitos, né, a importância desse papel fiscalizatório e, caso já tenham pensado, alguma forma específica de exercê-lo de maneira mais presente no mandato. Vou começar pelo Marrom. Bom, na condição de contador, esse assunto para mim é fácil, né? É da nossa profissão acompanhar as contas, toda essa movimentação, não só financeira, mas econômica, todo o trâmite. Então, veja, na condição de deputado distrital, você tem que acompanhar a gestão do recurso junto ao governo do Distrito Federal. E talvez a melhor forma de fazer isso é que você, além de usufruir, obviamente, do trabalho exercido pelo Tribunal de Contas, que tem essa função junto ao Legislativo, mas você ter também na sua equipe algumas pessoas que possam acompanhar. E aí eu volto ao projeto que nós iniciamos em algumas faculdades aqui no Distrito Federal, no curso de Ciências Contábeis, junto aos núcleos que fazem declaração de imposto de renda, também os núcleos que acompanham a execução orçamentária. Nós, inclusive, estivemos no lançamento em Taguatinga uma vez. Então, incentivar que os estudantes possam acompanhar a gestão e que possam emitir opinião sobre o gasto é fundamental. Então, você consegue uma rede de vigilantes em prol das políticas públicas com um custo mínimo e com bom resultado, porque são profissionais em formação e são cidadãos exercendo seu direito de fiscalizar. Então, há como um deputado distrital, mesmo com menos recurso, poder acompanhar essa gestão e poder emitir opinião e cumprir com o seu papel, não só de apresentar projetos de lei, mas também de zelar e fiscalizar o uso do dinheiro público. Olha, só um esclarecimento que eu não defendo aqui a extinção dos comissionados. Uhum. Eu estou dizendo que nós podemos tê-los em menor número, já que nós temos uma base boa de concursados, de servidores extremamente capazes, passar em concurso dificílimo, tanto na Câmara dos Deputados como na Câmara Distrital. É isso que é importante a sociedade ter, porque ela está pagando. Quem paga a conta não é o deputado, quem paga a conta é a sociedade. Agora, o que eu vejo nesse aspecto? Eu tenho falado muito em todos os lugares que eu vou. A função do deputado é legislar? É legislar. Mas mais do que legislar, é fiscalizar. É isso que eu sinto, a chateação do cidadão com o parlamentar. Ele fala, você sumiu nesses 4 anos.
pessoas. E fala muito, é uma crítica. Você sabe que para ser candidato a gente tem que sentir como que nós poderíamos fazer melhor o nosso mandato, fazer diferente nesse mandato. E eu falo sempre, é ter a conexão com a dor desse cidadão. O cidadão que paga os impostos. A dor dele naquilo que o Estado... Não para fazer populismo jurídico, longe de mim, mas para estar conectado com o problema que ele está gritando, ele está pedindo socorro, o que ele quer. E você, deputado, onde você está? O que você está fazendo? Não, estou lá no parlamento, no meu gabinete, votando as leis. Eu fui lá, eu fui todas as sessões, eu estive presente. Mas não é um cumprimento formal do mandato. É um cumprimento com a alma do mandato. E quando eu falo desse cumprimento com a alma do mandato, por exemplo, hoje nós temos um grave problema de saúde no DF. A voz do parlamentar, cobrando do executivo, ele não vai gerir, ele não gere, mas ele fiscaliza. É a função dele fiscalizar. A lei que não está sendo cumprida. Uma pessoa vai para a UPA às 5 horas da manhã, está acontecendo direto aqui no DF. Chega lá, não é atendida. Sistema de saúde, as pessoas querem uma simples consulta. Isso está acontecendo há anos aqui no DF. Não só nesse governo. Ou como aconteceu agora, né? A pessoa saiu da UPA e ninguém viu a pessoa saindo da UPA. Saiu da UPA e ninguém viu a pessoa sair da UPA. Ou como morre na fila do CRAS. Cadê o grito? Ele está pedindo socorro, ele está gritando. E cadê a voz amiga do parlamentar nesse momento para dizer, para botar o dedo na ferida? Porque se eu for eleito amanhã para deputado federal aqui no DF, eu serei 1/8 de toda a força política do DF na Câmara. É muito poder. E essa voz da população quer que seja usada a seu favor. Então eu vejo que essa questão que não está funcionando, quando o serviço não está funcionando, como nós temos visto, o parlamentar não pode dar trégua. Não para simplesmente fazer oposição ao governador. Isso é muito pequeno. É para colocar o problema. O problema existe. Se ele não existir, é outra coisa. Aquilo que está funcionando bem, vamos bater a palma, vamos elogiar. Mas aquilo que não está funcionando, o parlamentar tem a obrigação de estar ao lado da dor desse cidadão. Educação. Nós estamos caindo nos rankings de educação. Nós não temos ensino integral, embora a lei fala, nós diminuímos a escola ensino integral. Cadê a voz de um parlamentar no DF cobrando isso? Nós tínhamos, para sair do atraso que nós estamos, o Brasil precisa do ensino integral. Está no Plano Nacional de Educação, uma lei das melhores já feitas nesse país. Ela não está sendo cumprida. Cadê a fiscalização? O poder de fiscalização do parlamentar é a voz dele a cobrar por que nós não temos ensino integral, por que o ensino profissionalizante para os jovens que precisam do primeiro emprego e era importantíssimo para ele entrar no mercado, já está na lei, não está funcionando. Então, essa voz, é dessa forma que eu pretendo exercer o meu mandato de forma diferente. Deixa eu aproveitar a sua resposta para colocar uma outra questão que nós temos discutido bastante, e é da nossa vivência no observatório. Os temas de transparência, de qualidade da gestão pública, de fiscalização, são geralmente vistos com simpatia pelo cidadão. Mas quando eles são colocados algumas vezes como em comparação aos temas que afligem as pessoas no dia a dia, diretamente, transporte público, a educação, a saúde, a segurança, muitas pessoas tendem a achar que aquilo ali é menos importante ou têm a dificuldade de ver o impacto que isso tem. Quando um parlamentar ou uma organização social fiscaliza o executivo, quando ela cobra que as informações sejam divulgadas adequadamente, há uma certa dificuldade de mostrar para a população a importância disso. Eu queria que vocês comentassem, né? Enfim, o que vocês acham desse cenário, né? E como é que a gente pode fazer para tornar esses assuntos mais atraentes e mostrar para a sociedade que eles têm um impacto, sim, muito forte, né, na qualidade do serviço que eles recebem ali na ponta. Olha, o que eu posso te dizer? Que tudo é educação. Tudo começa e termina na educação. Você, quando tiver seu ensino integral, você teria uma base flexível curricular para que essas matérias da cidadania, para mostrar a importância da fiscalização, de uma política pública, que ele comece como questão do empreendedorismo, como a Coreia fez. Você, na verdade, a valorização cidadã, né, que ali nós estamos construindo os nossos cidadãos do futuro. Então, tudo começa e termina na educação. Mas tem um detalhe que é cultural aqui no nosso Brasil mesmo. Você sabe aquele livro Cabeça de Brasileiro? Você já leu, não sei se o Marrocos também leu. Aquele livro tem um dado que nós precisamos mudar, aquilo muda com a educação.
que ele tem um dado lá de um trabalho antropológico que ele fez muito bem feito, que na pesquisa, 20%, é por isso que ela não acha importante, mas não são todos, é uma parte que não acha importante. Para 20% das pessoas, ela entende claramente o que é público, que ela também tem que cuidar. Para 80%, tem uma noção muito patrimonial pessoal da política. O que é público, quem tem que cuidar não é ela. Quem tem que cuidar é o gestor, é o parlamentar. Não é ela, não é problema dela. O lixo na rua não é problema dela, é problema do gestor. E é problema de todos nós. A criança com baixo desenvolvimento escolar não é problema dela, é problema da criança individualmente, é problema do gestor. Então eu vejo que essa cultura, ela tem nos feito, ela tem feito, na verdade, que trabalhos belíssimos como o de vocês sejam, às vezes, não tendo uma adesão muito maior que nós imaginaríamos. Porque ela tem no público formador de opinião, ela tem uma boa adesão. Mas quando vai descendo, ela não consegue ter essa boa adesão. Mas isso tudo começa e termina com a educação, e por isso que nós não podemos brincar. Eu lembro de uma frase que um professor meu de Lisboa disse quando nós estávamos discutindo a lei da ficha limpa. Ele chegou, viu esse movimento e ele pediu para eu explicar ele. Ele é um professor catedrático em Lisboa. Eu expliquei: essa lei agora vai ser aprovada, vai ser fantástica, a pessoa condenada não pode mais ser candidata no Brasil. Eu falei assim, ele me explicou, falou assim, e lá em Portugal, vocês não têm uma lei dessa? Eu perguntei. Ele falou, não precisa. É isso. A sociedade mesmo não deixa que um condenado seja candidato. Marrocos, como é que você vê esse desafio? Bom, na verdade, eu quero expandir um pouco a sua afirmação, porque o que ocorre? Quando nós vamos conversando com as pessoas, por mais que possa parecer desinteresse na questão orçamentária, mas quando a pessoa reclama da falta de um atendimento, nós começamos a explicar de onde que vem o dinheiro e como é distribuído, e às vezes a gente até provoca algumas discussões. A gente manda mais dinheiro para onde? Para onde vocês querem mais dinheiro? E se cria uma discussão ali, porque um quer mais para asfalto, outro quer mais para a escola. Pois é, mas a gente só tem tanto. E como é que a gente distribui esse preço para tudo, né? E as pessoas começam a dar valor. Então, elas começam a entender que realmente não tem como dissociar o dinheiro disponível com o benefício que pode ser gerado. Então, as pessoas cada vez querem ouvir mais sobre isso daí. E obviamente, talvez pela minha formação como contador, isso facilite o trato. Mas quando a gente apresenta propostas como as que eu apresentei nesse momento, de educação de ética e cidadania, gestão tributária, finanças pessoais, educação em tempo integral, e não é ensino integral, porque ainda há uma grande confusão, nós não estamos atrás de uma escola integral, nós estamos atrás da educação integral. Então, se tiver que ser em 2 ambientes, que seja, mas que a criança tenha aula no período e tenha outras atividades que formam e que vão contribuir para o caráter daquele adulto, daquele jovem, daquele adulto em potencial, que ele poderá trazer de benefício para nós no futuro enquanto cidadão mais consciente. Nada de ideologia política partidária não, mas é cidadania, ética e no nosso caso, gestão financeira, inclusive gestão tributária, para ele saber para onde que vai o dinheiro do imposto que ele paga. Porque outra coisa que é comum é cobrar de um candidato a distrital a reforma da Previdência e cobrar de um candidato a federal a rua, o asfalto naquela rua. Então, as pessoas confundem muito. Então, o federal pode trazer recurso, mas ele não tem como alocar ali e acompanhar. O distrital tem como acompanhar a execução, mas não tem como falar de Previdência, Código Penal, etc. Então, há ainda muita confusão nesse cenário. Mas eu imagino que a gente tem como evoluir nesse processo e levar para as pessoas informações úteis sobre números e aplicação em política pública. Certo. Nós falamos aqui sobre algumas formas de participação específicas, como a própria iniciativa popular, a CPI popular, e existem diversos espaços, né? Pelo menos a legislação, toda a nossa construção de sociedade hoje prevê diversos espaços, como as audiências públicas, as consultas públicas, os conselhos de políticas públicas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês, caso tenham, com esses instrumentos, e da importância que tem, se vocês veem essa importância, claro, né? E de como seria, de como o cidadão pode usar esses espaços para influenciar, né? Não só fiscalizar, mas sugerir, apontar opções que às vezes o gestor
não está conseguindo enxergar, e assim por diante. Rodrigo, veja, bom, primeiro nós temos que considerar as redes sociais, a influência que você pode incentivar as pessoas a participarem mais de processos. E, obviamente, a consulta popular, por audiência ou conselhos, ela sempre trouxe bons resultados. Eu participei de 2 conselhos já em gestões anteriores do GDF, inclusive nós participamos em conjunto, e nós vimos que é uma experiência salutar, traz bons resultados, ainda que possa haver um ou outro participante com ideias fora do contexto daquele conselho, mas existem várias possibilidades de trabalho aqui no GDF. Nós encaminhamos, enquanto eu fui presidente do Conselho Regional de Contabilidade, alguns projetos, tanto de lei quanto decretos, alterando a composição de alguns fundos aqui em Brasília e alguns conselhos. Existem algumas aberrações jurídicas aqui de pessoas que participam de determinado conselho, sendo que aquela entidade e aquelas pessoas não mantêm nenhuma relação com aquele assunto, mas essa mudança ela é muito complicada porque depende de iniciativa do próprio governo. Então, talvez buscar o apoio popular para algumas alterações na legislação possa trazer bons resultados. Agora, a quantidade de assinaturas necessárias, o apoio que você precisa obter é muito grande. Então, nós precisaríamos talvez até iniciar por isso. Um deputado hoje aqui em Brasília, ele precisa ter 60 mil votos para ser eleito sozinho, né, sem depender da composição do partido. E então você poderia ter uma participação menor para provocar uma discussão sobre esse assunto. Agora, muita coisa tem que ser mudada. Existem várias ferramentas e, assim, nós vimos poucas audiências públicas na Câmara Legislativa. A gente vê mais, com todo respeito, e, obviamente, eu fui beneficiado por isso em nome da classe contábil, por homenagens, por sessões solenes, mas nós deveríamos ter mais audiências públicas com o objetivo de mudança na legislação do que realmente sessão solene de homenagem. Eu vejo que os conselhos são importantíssimos, a participação dele, mas depende também de como você realiza essa participação. E muitas vezes há um certo boicote se o membro da sociedade civil realmente resolve exercer o seu papel. Vejo no Conselho de Educação, de vez em quando há choques com os representantes da sociedade civil no Conselho. E temos exemplos fantásticos de funcionamento dos conselhos. O CONSEC, por exemplo, de Águas Claras é exemplo, referência na questão da segurança pública, onde a comunidade vai e está lá, e eu acho muito importante que lá há uma comunicação com vários órgãos. Está lá a Polícia Civil, está a Polícia Militar, está representando o Ministério Público, estão lá discutindo um problema que é de toda a comunidade. E tem as reuniões periódicas, e o Conselho leva isso, e vejo que é importante, porque o parlamentar não sabe tudo, o gestor não sabe tudo. Ele tem que ouvir, é isso que eu chamo a atenção. Ele tem que ouvir. Quem sente a dor está dando o grito, ele tem que ter o canal para dar o grito. Então, nesses canais, esses conselhos, na verdade, são portas abertas à sociedade para falar diretamente com os gestores. Dizer, olha, está acontecendo isso aqui, o que você está imaginando não é propriamente o que está acontecendo. E você tem que ter uma abertura, né, para que isso seja cada dia mais uma representação da sociedade. Eu vejo que há também tentativa de cooptar alguns conselhos, você sabe disso. E aí começa a transformar conselhos, como, por exemplo, o Conselho Tutelar, em disputas políticas onde certos setores tentam cooptar. Isso é preocupante. Não é para ser assim. Não é para estar lá uma disputa partidária. É para estar uma representação da sociedade civil. E eu vejo isso com muita preocupação hoje nos conselhos tutelares, que tem uma função extremamente nobre. Para além disso, o que eu acho importante para terminar o meu raciocínio, que a política pública ela precisa sempre do diálogo, muito mais. Precisa do diálogo com a sociedade? Precisa. Mas onde é que não tem diálogo? Não tem um diálogo entre os atores estatais. Vamos colocar aqui na área da segurança pública. Muitas vezes eu falo isso, que eu converso muito. O Estado tem que combater a criminalidade, tem que resolver os problemas de segurança pública, tem que cumprir sua missão. Mas aí o que acontece? A Polícia Militar não fala com a Polícia Civil, que não fala com o Ministério Público. E todo mundo é Estado. E todo mundo é Estado. Então, se houver uma integração,
se houver uma maior interconexão, as políticas públicas andam muito melhor. Pois é, Lei Maria da Penha. Importantíssima a Lei Maria da Penha. Mas não é só um problema de polícia. Ela é muito mais, ela é um problema também da Secretaria da Assistência Social, um problema da Secretaria da Mulher. Então, todos esses órgãos têm que trabalhar conjuntamente. Mas sabe, às vezes, por que não trabalha? Vaidades. Não tem essa noção de integração. Eu estive nos Estados Unidos e lá eu tive uma lição de como a política pública funciona. Sabe que eu sou muito ligado à área do consumidor. Então, fui visitar o PROCON da Califórnia. E eles colocam que quando tem casos que começam a crescer ali no PROCON deles, em vez de você passar a receber 1.000, 2.000, 3.000, eles imediatamente entram em contato com outros órgãos de Estado, como o General Attorney, como o xerife, para cercar o infrator. Cercar o infrator e dali abrir um processo. E quando abre esse processo, eles morrem de medo. Muitas vezes eles pagam uma multa altíssima para que o processo administrativo seja suspenso e para que não sejam processados judicialmente. Aí, realmente, você cria a intimidação contra o descumprimento da lei. Então, vejo que é muito importante esse diálogo, que, infelizmente, no Brasil, nós temos muito pouca experiência de um diálogo interinstitucional para fazer que a política pública de defesa do consumidor funcione. Uma política pública em prol da transparência funcione. Política pública em prol dos meios, nós estamos falando de todas as políticas públicas. E se não houver esse diálogo, esquece, o Estado vai enfraquecido para a realidade que nós vivemos. Vamos trazer agora um tema que sempre causa muita controvérsia aqui na nossa realidade, do DF especificamente, que é particular em relação a outros estados, né? Que é a questão das administrações regionais. As administrações regionais são aquele ponto de contato mais próximo do cidadão, né? Mas nós vemos reiteradamente muitos problemas. A questão das indicações políticas, alguns casos até de corrupção mesmo, já apurados pelos órgãos responsáveis. Existe uma polêmica em relação a como deve se dar a indicação dos administradores. Existe até previsão legal de eleição, embora não tenha se materializado ainda. Eu gostaria que vocês comentassem a questão das administrações regionais sobre esse foco específico, de como garantir que elas tenham mais transparência, né, e mais eficiência no atendimento ao público de uma maneira geral, né? Tentando evitar a questão ali do favor ou do acesso informal, né, àqueles serviços que, na verdade, deveriam estar sendo oferecidos a todos. Marrocos. Bom, esse é um assunto realmente complicado, porque a nossa opinião no grupo que trabalha comigo é de que nós teríamos que reestruturar completamente as administrações regionais, retirando essa estrutura que tem hoje na grande maioria e implantando o serviço que tem no Na Hora, de forma que o cidadão possa ir até a administração e ir direto no atendente da SEB, da CAESB, da Nova Cap pedir asfalto, ele vai direto naquele órgão, porque o administrador recebe uma reclamação, manda para a Nova Cap pedindo asfalto, fica aguardando a Nova Cap. Então, assim, que o cidadão vá direto ao atendimento. As atribuições hoje das administrações regionais ficariam realmente centralizadas no licenciamento, que é realmente você coordenar a ocupação de cada cidade. Então, nós teríamos uma estrutura muito mais enxuta, contando com os órgãos que já trabalham nessa área, mais o licenciamento que hoje está na administração, com seu corpo de arquitetos e servidores que trabalham na liberação do alvará de funcionamento, e nós não teríamos todo esse engajamento político que é necessário e utilizando uma mão de obra que é qualificada para aquele serviço. Então, se tem uma pessoa da Nova Cap, ele sabe o que a Nova Cap faz, porque ele veio do quadro da Nova Cap, ele vai atender o cidadão preocupado com o serviço que a Nova Cap presta e vai ser mais rápido, vai ser direto. Aí nós eliminamos qualquer outra discussão, nem transparência vai ser mais um problema, porque ele vai direto naquela pessoa, protocolo. Se ela não atender, ele já tem um protocolo do órgão que é responsável por fazer o serviço. Mas nós precisamos alinhar isso com um governador que realmente não tenha medo de levar isso para a Câmara, e uma Câmara que aceite discutir o projeto, porque isso aí precisa de alterar a lei orgânica e passa para uma discussão mais ampla. Se a gente for ficar só consertando o que tem, os consertos eles duram aí pouco tempo. Olha, mas tem coisas que administrações regionais, eu concordo, são importantíssimas, porque é o ponto de contato do cidadão
com a gestão do GDF. Então, é onde o problema chega. Está ali na administração. Então, acho que na hora, muitos defendem isso, eu acho importante, mas o na hora só não resolve o problema do cidadão ali, porque ele não está ali só para tirar documento, para tirar licenciamento, ele tem várias outras demandas que ele tem. Então, nesse caso, você não está na lei que todos os indicados serão comissionados. Não está na lei que o deputado é que tem que indicar o administrador. Então, eu vejo o que eu acho que as administrações... Vou falar uma frase aqui. Nós temos que deixar... Os deputados têm que tirar as mãos das administrações regionais e deixar que elas funcionem. Eu tive um depoimento de um administrador que mandaram ele para determinada região. Ele chegou lá, um cara extremamente capaz, tá? Foi até uma escolha bem... O cara é muito preparado. Chegou lá, com menos de 6 meses, ele pediu para ir embora. Paulo, eu não podia fazer nada lá. Os funcionários não eram meus. Eu não podia pedir as coisas para ele, porque eles estavam lá para fazer as coisas para o deputado que controla aquela administração regional. Eu tinha 12 funcionários, dos 12, 10 eram indicação do deputado. Eu nunca vi esses funcionários, porque eles estavam sempre fazendo atividades desse parlamentar. Então, para não sujar meu nome como gestor, eu preferi entregar a administração. Eu ouvi dele. E isso, infelizmente, é a regra na maioria das administrações regionais. Isso é uma covardia com a população. Por isso que não pode ser barganha de apoio ao governador. Olha só o parlamentar hoje. O parlamentar hoje está muito guloso, Marrocos. Ele quer emenda parlamentar. Ele tem emenda como as emendas, você sabe. Que vamos falar disso na sequência. Ele tem emenda. Ele tem os cargos nas secretarias para apoiar. E ele quer os cargos da administração. Paulo, só para completar, a questão da eleição, você vê como uma possibilidade positiva ou você ainda acha que é uma questão mesmo de fazer uma seleção mais técnica para ocupar essa função? Eu vejo que o modelo atual está esgotado. Ele não está funcionando. Você vê as regiões administrativas, há uma reclamação geral, elas estão abandonadas. Eles sentem, o cidadão sente na pele abandonado. A eleição, como está na lei, é uma forma de você aproximar o cidadão da gestão da administração. Mas muito mais do que isso, é importante, o processo pode ter um processo, mas não pode ter, não adianta ele eleger o administrador e ficar lá só comissionado, com funcionários a serviço, seja do administrador, para pensar na próxima eleição dele, seja do deputado, para pensar na próxima eleição do deputado. Então, ali você tem que ter uma burocracia estável. O servidor, gente, as pessoas falam do servidor, nós nunca precisamos tanto do servidor para aumentar a entrega ao cidadão. Ele faz um concurso dificílimo. Então, por que lá eu tenho que botar um indicado político? Pode ter as indicações políticas, o comissionado pode, mas não na proporção que nós temos tido hoje. Então, eu vejo que... E você tem que dar alguma autonomia maior à administração. A administração hoje não pode fazer quase nada, você sabe, Marrocos? A operação hoje está centrada em tapa-buraco. Tapa-buraco e licenciamento. Licenciamento, ela não pode fazer praticamente nada. Você tem que aumentar, você tem que dar mais poder à administração, seja como ouvidoria, como funcionar como ouvidoria, ter um canal para ir lá na Nova Cap resolver, na Terra Cap resolver, na SLU. Então, ela pode funcionar bem como ouvidoria, mas de soluções imediatas do problema do cidadão. E não ficar nesse envio de papel que mandou hoje, daqui a um ano vai ter resposta para um problema que está acontecendo desde o ano passado. Mas sobre a eleição, é óbvio que quando você compara uma administração regional com a prefeitura, você pensa assim, poxa, o prefeito é eleito, ele tem a equipe dele, tá, etc. Mas nós estamos numa situação que, se nós formos eleger o administrador regional, e aí eu concordo com o Paulo que realmente o modelo atual não serve mais. Mas o meu receio é que nós tenhamos candidatos que vão utilizar a administração da mesma forma para alavancar a sua eleição para distrital depois. Então, nós temos que definir melhor as regras, talvez discutir mais. Se você elege ele não tem orçamento, não resolveu nada. Não resolveu, ele também não sabe que isso, orçamento ele vai trabalhar, então o que resolveu? Então você só vai aumentar a fortalecer uma liderança política naquela região, pode ter abuso do poder econômico, tem com todos os problemas de uma eleição. Agora, isso não pode ser simplesmente um processo eleitoral como de uma prefeitura. É muito diferente, porque aqui é um Distrito Federal. E essa é a questão. Aqui é um Distrito Federal, não é uma... Ampliar, sabe? Agora, o importante é que a pessoa que esteja lá tenha preparo, tenha condição de gerir mesmo para estar lá. Paulo, você mencionou a questão das emendas parlamentares. E a gente também sempre reforça isso porque é um instrumento que as pessoas,
tem pouco conhecimento. E é um instrumento, enfim, com muitos problemas, né, que tem um potencial ali de realizar coisas, mas que tem muitos problemas, e que envolve valores elevados, seja no âmbito federal, seja no âmbito distrital. No âmbito distrital são 22 milhões de reais por ano que o deputado distrital pode alocar do orçamento, né, fazer as indicações. E no âmbito federal varia bastante, né? E é impositivo. Isso. No âmbito federal varia bastante por conta de diversos mecanismos, entre eles o tão falado orçamento secreto, mas também é um valor muito grande. Quem defende as emendas diz que os parlamentares, com esse instrumento, podem complementar o trabalho do executivo, eventualmente até tentar corrigir algo que eles consideram falho. Quem critica diz que isso não é uma atribuição típica do parlamentar, além das questões que nós temos visto de transparência e de mau uso desses recursos. Eu queria saber de vocês, o que vocês pensam do instrumento da emenda parlamentar e, considerando que ele já existe hoje, né, como a gente poderia fazer para ele ser, pelo menos, mais bem utilizado? Vou começar pelo Marcos. Bom, primeiro, eu sou altamente otimista quanto ao uso do recurso, porque ele foi eleito com o compromisso de contribuir para uma melhor alocação. Então, assim, eu continuo sendo otimista que nós vamos ter pessoas sérias ali. No entanto, quando a gente começa a observar a quantidade de festas que são patrocinadas, de eventos que são utilizados para a aplicação desse recurso, você fica preocupado no sentido de que será se o governo não teria utilizado melhor o recurso, teria alocado em questões mais objetivas e necessárias. No entanto, também a gente vê recursos que são bem destinados, como recursos que foram destinados para a saúde, etc., mas que o processo político impede que, ou pelo menos na visão de quem está no governo, impossibilita que ele diga, olha, eu fiz isso com o recurso que o deputado, que não é da minha base, mandou para cá. Então, nós temos essa dificuldade. Nós não sabemos aquele recurso que foi aplicado, quem foi que destinou, para o que foi aplicado, e a gente fica na dependência do parlamentar falar, olha, eu mandei para a saúde. Sim, mas mandou quanto, quando, e foi feito o que com esse recurso? Então, nós não temos esse processo. E isso tudo coloca em discussão a emenda. Eu sou favorável desde que nós possamos realmente exercer uma fiscalização maior sobre esse valor, porque o uso que a gente tem visto aí recentemente não é um uso que justifique manter a emenda. Mas eu ainda sou otimista que as pessoas vão alocar para o que a população precisa, até porque nós já conversamos aqui hoje vários pontos que sempre voltam a esse contato, ao retorno da qualidade do serviço da política pública que foi prestada. Então nós temos que ser... Eu sou otimista que vai melhorar. Né? Certo. Paulo? Olha, eu vou ser muito franco, eu tenho muita restrição à forma como é feito hoje todo esse trabalho em torno das emendas parlamentares. Eu tive pesquisando e tem um documento da OCDE que fala das emendas no mundo inteiro. Os parlamentos têm avançado para além daquela visão clássica de que o orçamento é aprovado ou rejeitado, porque o rei dava o orçamento para o parlamento e dizia assim, eu vou gastar isso, mas eu aprovo ou rejeito. E depois qual é a função clássica? Fiscalizar. A emenda não estava na essência do sistema, porque o parlamentar fiscaliza o orçamento, a função clássica do parlamento. Então, se ele faz a emenda, então ele pode estar sendo capturado na fiscalização. Tem um problema de conflito de interesse aí. Então, eu particularmente vejo que há um problema sério no parlamentar fazer a própria emenda. Mas alguns podem fazer por bem? Podem. Nem todos vão usar esse sistema de forma perversa. Mas quando eu estou indo para a exceção e eu não vou para a regra, aí a sociedade fica descoberta. Eu estou preocupado em defender o cidadão. Estou preocupado em defender a sociedade. Agora o Brasil, o documento da OCDE mostra que não tem um país do mundo que chegou no volume de emendas parlamentar por parlamentar. Seja no parlamento, então, quer dizer, a Câmara Legislativa aqui tem muito mais, proporcionalmente, que o deputado federal. Que a média até ano passado era 16 milhões da emenda individual. Aqui nós estamos falando de 20 milhões. Ou seja, 500 milhões, mais de 500 milhões de reais, eu estou dando diretamente na mão do parlamentar. E aí o seguinte, e quem garante como foram feitas essas conversas para aquele valor chegar naquele projeto? Como é que isso se dá?
Então, quer dizer, cadê a transparência em torno disso? Por que o parlamentar decidiu dar aquela emenda para aquele setor? Tivemos um escândalo da festa aqui, que gastou 16 milhões com emendas parlamentares, né, da festa de Natal. Né? Mas vamos imaginar, aquilo é o que nós ficamos sabendo. Aquilo não acontece em outras emendas também? Aquilo a sociedade foi atrás e descobriu. Mas quantas coisas nós não sabemos? Ali é um indicativo que o sistema está doente. Isso deu um grito. Então, eu particularmente, o que eu vou fazer no parlamento de forma diferente disso? Primeiro, que quem vai tratar? Eu não vou tratar de dinheiro. Não vou tratar. Quem vai tratar? Eu vou ter um conselho. Esse conselho, eu vou colocar membros da sociedade civil nesse conselho. Na educação, quem entenda de educação. Entenda de saúde. Entenda de segurança, da cultura. Para distribuir esses recursos majoritariamente nessas áreas. E os projetos vão passar por esse conselho. Eu já anunciei isso em várias ocasiões. Passando por esse projeto, eu posso ter o poder de veto. Eu posso ter o poder de veto. Porque pode ter, claro, eu tenho minha representação, minha responsabilidade. Mas antes vai passar de forma transparente. A sociedade vai ter, com esses conselheiros, a porta aberta para conversar e para discutir. Mas, na minha opinião, o melhor seria que nós pensássemos que nós não temos recurso infinito. Que o gestor ele que tem a política, que tem que executar a política pública. Eu vou dar um exemplo para você. Nós estamos gastando 500 milhões nessas emendas. Tem que dar, é impositivo. Brasília, por que nós não temos? Você falou certo, não é escola, é ensino integral. É escola de ensino em tempo integral. Exato. Pode ser, você pode ter em espaços diferenciados. Mas vamos seguir, mas a grande maioria dos países funciona no mesmo espaço. Até para dar uma unidade, para não deixar o aluno com doido, sair de um lugar e ir para o outro. Mas por que nós não temos escola em tempo integral no Brasil hoje? Converse com os especialistas do setor. Porque você tem uma escola de tempo parcial que você funciona turno, retorno. Para ela funcionar em tempo integral, o que vai acontecer? Só vai ter o turno. E onde é que você vai fazer com aqueles alunos do turno da tarde? Então você tem um problema físico. Você vai precisar de novos equipamentos para a educação. E cadê? São obras e mais obras que você vai precisar. Cadê o dinheiro para isso? Então conversa com o especialista do setor. Está faltando dinheiro. Aí está faltando dinheiro, e é o mesmo que é fundamental o ensino integral para o Brasil avançar. Todos os especialistas dizem isso. Nos países da OCDE, na grande maioria, é escola de ensino em tempo integral. Nós não temos, nossa educação está caindo, aí eu estou pegando 500 milhões e estou dando para os deputados estaduais dizer, vocês decidem. Ora, e ele está decidindo essa emenda com base em quê? Na reeleição dele. E mais, né, Paulo? Ele já tem uma secretaria na mão. Tem uma secretaria, ele é guloso demais. Ele vai pegar esse dinheiro e vai jogar naquela secretaria, naquela administração e reforçar um ambiente político que, Rodrigo, é o que hoje existe. Eu não concordo com isso. Eu acho que isso é uma covardia, com todo respeito. Por isso que eu quero. Eu fico feliz de pessoas como você se candidatar a distrital. Eu acho que nós temos que ter uma visão diferente. Esses dias eu fui falar, a senhora me perguntou, ela está no Congresso trabalhando há muito tempo. Qual que é a base do seu mandato? Você é conexão com o cidadão. Defesa do cidadão. Porque o Estado existe para o cidadão. Não é o cidadão que existe para o Estado. O Estado existe, ele é o centro. Então, ele tem que estar conectado com essa dor, ver o que a Constituição manda que entrega, é ele que nós não estamos entregando. Ah, mas doutor, lá ninguém está preocupado com o cidadão. Lá esse discurso de cidadão não cola. Eu tenho 20 anos no Congresso. Primeiro, se eu acreditasse nisso, eu não entrava. Por quê? E a senhora acredita que esse modelo de pensar está nos fazendo avançar? Não, tem certeza não, mas vai mesmo. Eu não quero ser coveiro dessa situação. Nós temos que tentar fazer diferente. A cidadania está dando grito. Isso é diferente em outros países. Por que não pode ser diferente aqui? Então eu acho que nós temos que ter um comprometimento com o cidadão que sustenta esse país, paga impostos. Nós estamos falando daquele que paga imposto de renda apenas, não. Que são a base, a minoria hoje. Você pega aqui, você é contador, são 30 milhões hoje. ICMS, ISS, você tem que falar o consumidor de baixa renda, esse lá que paga muito mais imposto que qualquer um de nós aqui. Até porque o sacrifício para ele pagar, é muito maior. Ele comprar a mesma carne que você e eu compramos, ele compra. Mas para ele pagar aquela carne ali, ele tira muito mais da renda dele. Ele tira muito mais da renda dele do que a gente. E por isso que eu defendo a reforma tributária. A reforma tributária é fundamental para resolver. Muito bem, Paulo Marrocos, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, discutindo esses temas tão importantes, né? Da transparência, da participação social, da boa gestão pública.
E abro aqui um espaço para vocês se despedirem, ressaltar algum ponto que vocês achem relevante, especialmente relacionado a esses temas. Vamos começar pelo Paulo. Olha, eu quero agradecer imensamente, Rodrigo, a oportunidade que o Observatório me deu hoje aqui de falar. Eu admiro muito o trabalho do Observatório, desde a época lá do Câmara Mais Barata, que a sociedade precisa ressuscitar esse projeto. Esse projeto não pode dormir ali. Foram mais de 25 mil assinaturas. Eu lembro das pessoas ali no Parque da Cidade, barraquinha para coleta de assinatura. É a sociedade dando um grito. Está faltando... A Câmara pode funcionar com um valor muito mais barato que ela funciona, como o Congresso Nacional também pode funcionar com muito mais barato. Pode ter gabinetes mais enxutos, como nós defendemos. Então, em cima disso, eu vejo que vocês são o grito do cidadão. O Observatório é o grito do cidadão dizendo, olha, nós estamos te dando informações para você poder instrumentalizar a sua indignação com esse estado de coisa, porque você tem que estar informado. E vocês, nesse sentido, o trabalho, todo ele voluntário que vocês fazem, é de uma valia enorme para a sociedade. Ter uma instituição como essa no Distrito Federal é um orgulho para todos nós. Estou nessa campanha para deputado federal. É uma campanha onde o embate não é fácil, mas eu estou plenamente confiante que no dia 2 de outubro nós poderemos chegar no Congresso Nacional ocupando uma das 8 vagas e levando para o Congresso Nacional isso que eu defendi aqui, um mandato conectado com o cidadão. Marrocos. Bom, mais uma vez agradecer, Rodrigo, o convite. Na condição de contador, a minha formação me exige que eu tenha uma postura de controle diferenciado e, obviamente, controle social e transparência está no nosso discurso de sempre, enquanto mais acompanhamento, melhor. Quando eu me referi à quantidade de assinaturas, é isso mesmo, nós temos deputados distritais eleitos com 7 mil votos. E você tem que colher mais de 20 mil assinaturas para um projeto popular, é algo realmente não está no compasso da realidade da Câmara Legislativa. Então, nós precisamos tratar melhor esse assunto para que as pessoas possam, ou de forma individual, iniciar o processo ou via entidades buscar uma melhoria nesse arcabouço jurídico que nós temos aqui. Mas estou buscando essa oportunidade na Câmara Legislativa pelo que nós já contribuímos e olhando para frente pelo que a gente ainda pode fazer. Então, nesse sentido, independente de quem seja eleito governador, nós temos que trazer para a população e não só levar para ela, porque o governo já leva vários anos, tem site, tem informações, mas nós precisamos trazer de forma que as pessoas entendam e que possam participar. Nós, como técnicos, nós sabemos colocar os números lá, gráficos, etc., mas o que realmente a pessoa está vendo daquilo chegar lá naquela UPA perto da casa dela, lá naquele asfalto que passa, o ônibus que está no horário, porque ela tem que ver o benefício chegando lá. Não é falar que gastou 1 milhão na construção de uma UPA, porque a pessoa nem tem essa noção do que se fez com 1 milhão ali. Mas levar, olha, foi gasto dessa forma. Então, as pessoas precisam saber o que foi de equipamento, para ela poder chegar lá e ver isso daí sendo utilizado e tranquila de que vai ter um bom atendimento em todas as áreas do GDF, não apenas aqui. A saúde hoje é o assunto mais gritante, né, para as pessoas. Então, elas precisam ter essa informação. E, obviamente, aquele nível da sociedade que tem condições de discutir o assunto, estudantes, os jovens que estão nas redes sociais, até porque existe uma parte da população que realmente não foi preparada para essa discussão. Mas se nós possamos preparar as crianças para essa discussão. Então, cidadania, finanças pessoais, gestão tributária, empreendedorismo, estão nos nossos projetos. A educação em tempo integral. Eu sou um privilegiado. Eu estudei na 409 Sul, na Escola Clássica da 409 Sul, quando eu era criança, e fui para a Escola Parque da 308 Sul. Então, eu fui um privilegiado por um sistema em que eu tinha 3 vezes por semana aula à tarde, num ambiente em que tinha cerâmica, esporte, atletismo, artes, tinham várias atividades lá. E isso forma a pessoa. Então, nós temos como melhorar tudo. E assim como o Paulo destacou, eu acho que nós precisamos renovar. A troca é importante e, se depender, eu, mais uma vez, levanto a bandeira do não reeleja ninguém.
Bom, agradeço de novo aos candidatos. Eu lembro mais uma vez que o Observatório Social de Brasília realiza uma série de conversas com candidatos de todos os partidos, de todos os grupos ideológicos. Fica aberto o convite a outros candidatos que queiram participar dessas conversas. E eu deixo uma saudação a todos. Até a próxima.